senhoras e senhores, vim aqui dar uma modesta contribuição sobre um grave problema que assola a nossa sociedade, que é a geração do chorume dos aterros sanitários. Um agradecimento especial ao Ibaraop pelo convite, na pessoa de sua presidente Adriana Portugal. Parabenizar aqui também as apresentações feitas pelos colegas que me antecederam. E o que eu gostaria de colocar, no primeiro momento, eu não sei se... Temos aqui uma apresentação que está em formato de vídeo, ela vai passando aqui. Essa apresentação está disponível. Eu sou diretor executivo dessa empresa, chamada AST, a sigla significa Ambiente, Soluções e Tecnologia, e é uma empresa dedicada a projetar, fabricar, operar sistemas compactos e automáticos de tratamento de chorume de aterro sanitário. E o que vinha a ser o chorume, né? Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar de chorume percolado, lixiviado. O chorume é aquele líquido formado pela lixiviação, pela percolação da água de chuva pelo maciço de lixo, que à medida que ela vai percolando, lixiviando, ela vai formando a sua característica, que é uma característica muito peculiar, uma forte carga orgânica, DBO, níveis de DBO e DQO altíssimos, níveis altíssimos de um DQO que não está presente em outros efluentes, mas está presente no chorume, que é o DQO recalcitrante, o DQO não degradável, uma quantidade muito grande também de nitrogênio amoniacal, nitratos, nitritos, fósforo, amônia, metais pesados, sais, compostos halogenados. Essa é uma reportagem, pode aumentar o som, por favor? Mostra uma delas. Essa é uma reportagem que foi divulgada publicada logo assim que o nosso primeiro equipamento entrou em operação no Brasil. A maior parte do lixo gerado no Brasil é matéria orgânica, principalmente restos de comida. A decomposição desses resíduos provoca o aparecimento do chorume, o suco do lixo, um líquido escuro, tóxico, que pode contaminar as águas subterrâneas. Na maioria dos aterros do país, não há tratamento adequado para o chorume. Não é possível que a gente continue levando chorume para as estações de tratamento de esgoto que não tratam chorume, diluem apenas. O tratamento do chorume é ainda mais sofisticado. Sai mais barato tratar o chorume por essa tecnologia alemã do que levar o material para tratamento em uma estação de esgoto. O chorume recolhido do aterro é bombeado para essa mini estação de tratamento que cabe em um container. Aqui, equipamentos de última geração filtram o chorume. Micromembranas só deixam passar as moléculas de água. E o resultado desse processo é impressionante. E está bem aqui para a gente ver. Parece uma piscina de água transparente. E é mesmo. Olha só, água pura, destilada. O que era problema, virou solução. Os usos mais nobres dessa água deveriam ser usos industriais. Indústrias que têm necessidade de águas com alto padrão de desmineralização, alto padrão de destilação. Por enquanto, a água destilada está sendo usada para baixar a poeira dentro do próprio aterro. Um banho de luxo, até que novos negócios transformem essa água em uma fonte de receita para quem cuida do lixo. E agora um vídeo institucional. Pode aumentar o som também? Eu acho que esse vídeo está sem som, é isso? Tá. Bom, é um vídeo institucional da nossa empresa. Essa reportagem que saiu no Jornal Nacional foi em agosto de 2014, quando entrou em operação no Brasil do primeiro equipamento fabricado por nós. Naquela época, 2014, a região sudeste passava por uma crise hídrica muito grave. O governo de São Paulo estava especulando dessalinizar a água do mar da Baixada Santista e bombear essa água dessalinizada para São Paulo. Quando o equipamento começou a operar e a qualidade da água do chorume formou aquela piscina que vocês viram na imagem, nós pegamos fizemos um vídeo e mandamos para o André Trigueiro e para outros jornalistas, e eles ficaram impressionados com a qualidade da água, né? Não havia nada parecido no Brasil. E quando souberam que aquilo ali, a gente confirmou que era uma água proveniente do chorume,
aí a fascinação, vamos dizer assim, ficou ainda maior. Então, eu me lembro exatamente que eu tinha mandado aqui para uns 3 ou 4 jornalistas amigos nossos, e o André chegou e, não, peraí, não mostro para ninguém não, que a gente vai fazer um RJTV. Depois do RJTV, isso subiu no Jornal Nacional, porque justamente não era, a ideia da emissora não era falar do tratamento de chorume, mas provar que é possível, através da aplicação de tecnologias de tratamento de águas com membranas, transformar efluentes com a magnitude e complexidade do chorume em água desmineralizada, água sem sais minerais. Água que, quando passa pelos poros das membranas de osmose reversa, ela não carrega nenhum tipo de outra substância que não seja o H2O. E de lá para cá, né, de 2014 para cá, nós fomos a cada ano implantando mais equipamentos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Hoje são 25 equipamentos tratando chorume nos estados do Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão, Pará, Amazonas, em equipamentos compactos, parecidos com esses que vocês estão vendo aí. A empresa é uma empresa portuguesa. A tecnologia, aí na reportagem, fala que é uma tecnologia alemã e não é bem assim. Os alemães desenvolveram essa tecnologia 40 anos atrás. Na Alemanha, esse tipo de tecnologia é muito utilizado no centro da Europa. Mas essa tecnologia é uma tecnologia, a tecnologia que nós utilizamos é uma tecnologia portuguesa, desenvolvida por um austríaco que trabalhou numa empresa alemã. Então, a fábrica fica no Porto, em Portugal. Nós importamos esse equipamento no Brasil, mas temos hoje toda uma estrutura de assistência técnica, de venda de equipamentos, venda de membranas, de peças, de reposição, que acaba por dar a musculatura suficiente para a empresa que lidera o mercado de tratamento de chorume no Brasil. E essa questão do chorume, ele tem uma problemática muito grave. Por quê? Porque a tratabilidade do chorume é muito complexa. Quando eu comecei a trabalhar com o chorume, eu trabalho há 20 e poucos anos, 23 anos eu trabalho na área do ambiente, durante 10 anos ocupei cargos públicos, cheguei a ser superintendente de qualidade ambiental, depois subsecretário de meio ambiente no Rio de Janeiro, onde fizemos o primeiro plano de gestão de resíduos sólidos do Estado do Rio de Janeiro, identificamos os primeiros lixões, isso era 2007, 2008, identificamos os 94 lixões, eram 92 municípios, identificamos 94 lixões e fizemos um primeiro plano de regionalização, né, de criação de consórcios públicos e de aterros regionais que hoje estão em operação no nosso estado, apesar de ainda existir aí quase que 30 lixões no estado do Rio de Janeiro, depois de todos esses anos. Proteção e de recuperação do meio ambiente. Pode tirar o som, por favor? Obrigado. E o chorume, quando eu comecei a trabalhar, o argumento é que ele tinha um grau de poluição 13 ou 15 vezes maior do que o esgoto. Depois o que a gente vem a refletir é que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver a origem e a composição química do esgoto com a origem e a composição química do chorume. Como eu falei aqui, o chorume, se você pegar a composição, a análise laboratorial dele, você tem praticamente a tabela periódica ali dentro. Os compostos halogenados que estão presentes no chorume não estão no esgoto. Os sais que estão presentes no chorume, sais de toda a natureza, não estão no esgoto. E mais recentemente foram descobertos os tais poluentes emergentes, os POPs, os poluentes orgânicos persistentes, dioxinas, furanos, os fármacos, né? Os PFAS, que são as substâncias per e fluoralquil, são mais de 9.000 PFAS que nós temos hoje presentes em alimentos distribuídos em toda a natureza, antiderrapantes, químicos, coisa e tal. Esses PFAS são considerados poluentes eternos, os poluentes infinitos, os poluentes que não têm degradabilidade, também estão presentes no chorume. Então, dizer que o chorume é 13 ou 15, ou fazer uma comparação com o esgoto, não tem nada a ver. E o que mais preocupa é que
A ausência de tratamento de chorume hoje no Brasil é um problema gravíssimo, gravíssimo. Quando a gente tem um lixão, e o Brasil ainda convive com mais de 3.000 lixões, alguns dizem que é 2.500, 3.000, 2.200, 2.700, mas metade dos municípios brasileiros ainda convive com lixões, o que é uma barbaridade. 14 anos depois da Política Nacional de Resíduos Sólidos, 4 décadas depois da Política Nacional do Meio Ambiente, 2 décadas, quase 2 décadas depois da Lei de Crimes Ambientais, nós ainda convivemos com lixões do nosso país. E isso é uma barbaridade que precisa ser enfrentada por toda a sociedade, porque, no final das contas, a responsabilidade do lixão é toda nossa. Nós, enquanto sociedade, e especificamente o prefeito da cidade onde o lixão existe. Aprovar as contas, ou então deixar um prefeito terminar o mandato dele sem ser responsabilizado civil e criminalmente pela existência do chorume no seu município, também é uma barbaridade. E esse lixão, o grande impacto que ele tem para o meio ambiente e para a saúde pública é justamente a infiltração do chorume no solo, contaminando o lençol freático, às vezes, se encontrar um caminho preferencial, lençóis subterrâneos, e toda a mazela, o solo, e toda a mazela que isso pode trazer, né? Eu me lembro que, visitando uma vez um lixão numa determinada cidade do meu estado, no Rio de Janeiro, alguns metros, não era nem quilômetros depois, havia um pesque-pague. A água daquele pesque-pague provavelmente era do quê? Do poço. Um poço que certamente estava contaminado pelo lixão que estava ali a 500, 600 metros daquele pesque-pague. E as pessoas pescavam e comiam peixe. Então, isso é a contaminação que o chorume traz para o solo, para a água, para as lençóis freáticas, é patente, é só colocar na internet que nós vamos ver aí uma série de estudos relacionados ao caso. E quando nós temos um aterro sanitário, nós temos uma outra questão também muito séria. Por quê? Porque quando nós fazemos um aterro sanitário, que é o equipamento adequado para receber o lixo, o que nós fazemos? Impermeabilizamos o solo, criamos redes de drenagem, lagoas, para onde é encaminhado esse chorume, e depois, esse chorume precisa ser tratado. Não adianta ficar com soluções mirabolantes, pozinho de pilim-pipim, varinha mágica. Não, tem que tratar com responsabilidade. Há algumas rotas tecnológicas que tratam o chorume com responsabilidade. Uma delas é a osmose reversa. Essa, onde, através de aplicação de uma pressão gigantesca em membranas com poros microscópicos, passa o H2O e fica retida as impurezas contidas no chorume. E o que nós fazemos com essas impurezas que ficam contidas pelas membranas de osmose reversa? Voltamos com ela para dentro do aterro. E por que nós voltamos com ela para dentro do aterro? Porque lá é o local onde deve ficar as impurezas. É o aterro sanitário o local onde nós depositamos as impurezas produzidas pela nossa sociedade e que é seguro que seja depositado. Por quê? Porque ela está envelopado dentro de um local onde você tem a garantia da impermeabilização e da não contaminação. Além da tecnologia da osmose reversa, há também a tecnologia chamada reator biológico com membrana. O que é isso? Um processo biológico seguido de um processo físico-químico onde se faz a nitrificação e denitrificação através de aplicação de produtos químicos como cal ou cloreto de ferro ou outros produtos. E após esse processo, passa o efluente por um sistema de membrana de nanofiltração ou um sistema híbrido de nano e ultrafiltração. São 4 tipos de membranas que são utilizadas em tratamento de água. Membranas de microfiltração, nanofiltração, ultrafiltração e osmose reversa. As membranas de osmose reversa, além de serem utilizadas no processo de dessalinização de água do mar, elas também são utilizadas em tratamento de chorume, porque são aquelas que conseguem reter todas as impurezas, inclusive esses poluentes emergentes que eu falei agora há pouco aqui. E essas membranas de osmose reversa, no caso dos equipamentos fabricados por nós, têm uma vida útil estimada de 2 anos.
a cada 2 anos elas são substituídas. O custo operacional desses sistemas de tratamento é o custo mais barato que nós temos hoje no mercado. O custo de implantação também, quando comparado com outras rotas tecnológicas. Como eu falei aqui, rotas tecnológicas que tratam o chorume com segurança, o MBR, a osmose reversa, e a outra tecnologia que trata chorume com segurança é a evaporação do chorume. Evaporadores robustos que jogam para a atmosfera apenas vapor d'água e retém as substâncias nocivas do chorume, concentram as substâncias nocivas presentes no chorume numa borra, uma lama, e que também se retorna com ela para dentro do aterro sanitário. Tirando essas 3 tecnologias, o tratamento do chorume não é eficiente. E isso também eu venho aqui chamar a atenção das senhoras e senhores, que existe uma prática muito comum no Brasil, infelizmente, que é a diluição de chorume nas estações de tratamento de esgoto. Ora bolas, as estações de tratamento de esgoto foram projetadas e construídas para tratar esgoto. O que tem no esgoto? Uma carga considerável de DBO, uma carga considerável de DQO, coliformes fecais e algumas outras substâncias que não tem nada a ver com chorume. As estações de tratamento de esgoto não foram projetadas para tratar chorume. Muitas das estações de tratamento de esgoto sequer possuem tratamento secundário. Pouquíssimas, raras são as estações de tratamento de chorume, raras são as estações de tratamento de esgoto que possuem o tratamento terciário por membranas. Encaminhar o chorume para uma estação de tratamento de esgoto é fazer com que a diluição do chorume, que é proibida por lei e que não convém à saúde pública e não convém ao meio ambiente, seja permitida. Isso não pode acontecer. Então, o chorume ele não deve ser encaminhado para as estações de tratamento de esgoto, ele deve ter um tratamento adequado. Há rotas tecnológicas diferentes, né, e adequadas para o tratamento do chorume. Há empresas especializadas em cada uma dessas rotas tecnológicas para tratamento do chorume, seja a evaporação, seja a osmose reversa, ou seja o MBR. Há projetistas, empresas em todo o Brasil capazes de oferecer essas soluções, e essas soluções elas não avançam por conta de uma certa miopia da sociedade, dos órgãos ambientais, das prefeituras e dos órgãos de controle, na não exigência do correto tratamento de chorume. Para a gente ter uma ideia, essa empresa AST, ela lidera o mercado brasileiro de tratamento de chorume. Ela está presente em 15 aterros sanitários. Se a gente imaginar que o Brasil hoje tem 400 aterros sanitários, essa empresa não está presente em quantos por cento? 3% dos aterros sanitários do Brasil. A empresa líder de mercado de tratamento de chorume, que hoje trata 5.000 metros cúbicos de chorume no Brasil, ela está presente em 3% dos aterros sanitários do Brasil. E isso faz com que a gente possa perceber que a situação é bastante grave. Muitas vezes o chorume é transportado de caminhão para uma estação de tratamento de esgoto. Às vezes essa estação de tratamento de esgoto está a 100, 200, 300 quilômetros de distância. Esse chorume chega lá? Muitas vezes não. Pode colocar na internet, derramamento de chorume, acidente rodoviário com um tanque de chorume, derramamento de chorume só não cessa. Pode botar chorume e bota o nome da cidade. Coloca lá. Chorume e Ribeirão Preto. Chorume e Duque de Caxias. Chorume e não sei... Qualquer cidade do Brasil, capitais, regiões, cidades da região metropolitana, que você colocar a palavra de chorume e a palavra e a cidade que você quiser fazer uma referência, ou o estado que você fazer uma referência, você vai ver que não vai faltar reportagens dizendo do problema. Então, nós temos o problema, do mesmo jeito que nós temos uma estimativa que cada um de nós produz 1 quilo de lixo todo dia, há também uma estimativa que em municípios, em locais onde chove 1.500 milímetros por ano, todo dia, cada um de nós produz 0,2 litros de chorume. Ou seja,
onde chove 1.500 milímetros por ano, a produção diária de chorume é 0,2, ou seja, 200 mililitros de chorume por dia. Então, a gente faz uma conta aí pela população das cidades onde tem essa pluviosidade média, e nós vamos ver que não é pouco o chorume gerado todo dia. E se nós formos ver o que é efetivamente tratado, nós vamos ver que um dos efluentes mais tóxicos, perigosos e complexos que a nossa sociedade jamais produziu, continua sem tratamento nos dias de hoje. Apesar de termos tecnologia suficientemente adequada para tratar esse tipo de efluente. Essa responsabilidade em tratar o chorume é a responsabilidade que a nossa empresa tem. É uma empresa, como eu falei com vocês, fundada em Portugal, em 2008. No Brasil, ela vem para cá em 2014, quando o primeiro equipamento entrou em operação, esse que saiu na reportagem aí do Jornal Nacional. Foi fundada uma empresa brasileira. Eu sou o fundador da empresa aqui no Brasil, acionista e diretor executivo da empresa. E, durante esses anos, o que nós temos feito é justamente chamar a atenção da sociedade em geral, dos órgãos de controle. Por isso, a pertinência de nós estarmos aqui num evento que reúne os auditores, a engenharia dos tribunais de contas, é muito pertinente. Porque nós sabemos que no país dos lixões, quando eu comecei a militar na área ambiental, há 20 anos atrás, não tinha aterro sanitário. Primeiro aterro sanitário do estado do Rio de Janeiro, datado de 2005. Nós temos aqui colegas do Brasil inteiro que sabem da problemática dos lixões nos seus estados. E sabem também que os aterros sanitários que foram implantados não possuem estações próprias, a maioria deles, nem todos, a maioria dos aterros sanitários hoje em operação, a imensa maioria, não possui uma estação própria de tratamento de chorume. E o chorume deve ser tratado aonde ele é produzido. Ele não tem que ficar rodando de caminhão para lá e para cá. Ou então, como acontece em Goiânia, que o chorume vai para uma rede de esgoto para a estação de tratamento de Meia Ponte, da Saneago. E está lá. E a sociedade vê isso com uma naturalidade terrível. Vai lá para Meia Ponte. A Meia Ponte depois trata aquele efluente e joga no rio Meia Ponte. Mais na frente, a jusante, essa água é captada e vai para a estação de tratamento. Como em Brasília também. Chorume é jogado no rio Melchior e lá na frente a Caesb capta essa água para abastecer de água a população de Brasília. Que graça tem o chorume do aterro de Goiânia? Chamar aquilo lá de aterro também é o aterro de Goiânia, ir para uma rede de tubulação de esgoto, para uma estação de tratamento de esgoto, que tem um tratamento primário, não sei nem se tem tratamento secundário, e dali jogar esse efluente diluído no rio, onde mais à frente vai ser feita a captação de água que abastece a própria cidade. Não pode, não pode. Então, a ideia aqui é realmente apresentar a todos vocês, chamar a nossa reflexão esse problema, que ele está no lixão, quando contamina diretamente o solo, mas está também no aterro sanitário, quando não faz o correto tratamento, né, e o correto e responsável tratamento desse efluente. Obviamente, eu estou aqui à disposição de vocês para as perguntas que forem colocadas após o encerramento da nossa fala. Eu vou pedir para o nosso colega colocar um slide, aproveitando também para fazer aqui um anúncio de um evento que nós realizamos regularmente em Portugal. Esse evento existe há mais de 10 anos e ele procura levar brasileiros, comitiva de brasileiros, a percorrer durante uma semana instalações de tratamento de resíduos que ainda não existem no Brasil, de valorização desses resíduos, seja na área da reciclagem, na separação, na triagem, seja dos resíduos vindos da coleta seletiva de resíduos orgânicos, da coleta seletiva de embalagens e outros fluxos específicos, na valorização energética desses resíduos, não só
por biodigestão, digestão anaeróbia, mas também na incineração com geração de energia, e outras rotas tecnológicas, para além de mostrar como que Portugal evoluiu nos últimos 30 anos a partir de um bom planejamento. E vocês aqui, durante o evento, assistiram 3 portugueses falarem de como foi a evolução e como têm sido os progressos obtidos por Portugal na área do saneamento dos resíduos, sobretudo na modelagem econômico-financeira da gestão dos resíduos. E isso é um fator muito importante. A grande dificuldade da gestão dos resíduos não está na aplicação de novas tecnologias. A grande dificuldade que nós temos hoje em nosso país, no setor da limpeza pública e no setor da gestão de resíduos, está na modelagem do negócio, na estruturação econômico-financeira, no estabelecimento de tarifa, na regulação dos contratos de concessão, nos investimentos necessários que terão que estar sob o abrigo de uma concessão de longo prazo para serem amortizados. A regulação desses contratos de concessão sob o aspecto técnico, jurídico, ambiental e de qualidade. E esse evento que nós realizamos, como eu falei para vocês, há mais de 10 anos, e que em dezembro acontece a sua 16ª edição, que já contou com a participação de alguns auditores dos tribunais de contas do nosso país, é que eu venho então aqui convidá-los a participar. Muito obrigado.